Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Tudo bem comigo também. É um prazer de novo falar com vocês. Bem-vindo ao mais um Arquibancada Guarani, o Arquibancada de número 51. Eu queria agradecer muito todas as manifestações, sempre muito legais, né? De todo mundo pelo último o vídeo que nós fizemos, de número 50, muita gente mandou um abraço, um salve, e eu fico cada vez mais surpreso positivamente com a reação, pelo menos comigo, super respeitosa de todo mundo que acessa o Arquibancada Guarani. Isso mostra só a qualidade das pessoas que acessam a Arquibancada Guarani. E eu não estou dizendo que todas concordam, não é disso que nós estamos falando. Tem sim pessoas que eventualmente têm algumas críticas, alguns comentários, mas mesmo as críticas, mesmo os comentários, mesmo as discordâncias são sempre feitas, e eu tenho sorte nisso, num tom muito respeitoso, num tom muito bacana. Cada dia me surpreende mais. Sei que as redes sociais é um tribunal às vezes muito injusto, mas o público que tem nos prestigiado, vamos dizer, com atenção, assistindo aos vídeos e tudo mais, e ouvindo coisas do Guarani e ideias sobre o nosso time e tudo mais, são sempre muito respeitosos. Então, agradeço a todo mundo, obrigado, continuem discutindo, continuem mandando mensagens, é sempre muito legal falar sobre o Guarani com vocês, né? Bom, temos um jogo aí interessante amanhã, né? Um jogo em casa contra um time muito bem estruturado, um time que fez um papel bastante bacana na Série A, não que se fosse uma surpresa, eu acho isso, tem um bom nível de investimento, um nível de organização muito grande, mas apresenta um padrão de futebol bacana. Eu assisti vários jogos do Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série A, e não é que me surpreendeu, mas é gostoso de ver jogar algumas vezes nem tanto, mas eles apresentam um bom padrão de futebol, uma boa ideia de futebol, com jogadores interessantes que a gente fala, sabe aquele time que a gente assiste e fala, puta, eu queria uma meia dúzia dos jogadores que estão jogando aí para jogar aqui no Guarani. É isso, o Bragantino em resumo é isso. Eu não gosto muito a gente tem, né, um histórico não tão bom assim com o Maurício Barbieri, mas é um cara trabalhador, um cara honesto e que tem de fato dado certo nessa proposta aí do Bragantino, nessa nova proposta do Bragantino, né, com o Red Bull por trás e tudo mais, nessa ideia de futebol empresa, né? Então, resumindo, é um time muito estruturado, muito bem formado, com muito padrão, que vem para Campinas jogar uma partida contra um Guarani, que é o nosso time que a gente gosta e ama, mas que é um time em formação ou em reformulação, em cima de uma espinha dorsal deixada da última Série B, mas uma espinha dorsal um pouco frágil, né? Com várias deficiências. O time da Série B já tinha sabidas e conhecidas deficiências. A gente traz uma espinha dorsal, a gente perde algumas peças importantes desse time com deficiência, mas mantém sim uma espinha dorsal na formação dessa nova equipe e traz algumas peças. No final das contas, no final da formação, a minha opinião é que a gente formou um time muito parecido com o início do Paulista de um ano atrás, em termos de qualidade, em termos de gaps, também em termos de defeitos, com algumas peças a menos, né? Então é um time com potencial que preocupa a gente, né? Primeiro jogo estreia, um desastre, total vexame,
zero padrão de treinamento, uma performance individual em geral muito ruim, muito pouca coisa se salvou. Segundo jogo, cheio de pressão, cheio de apreensão, quer dizer, as pessoas estavam apreensivas com aquilo que a gente poderia ver contra um time do Botafogo que tinha feito um bom resultado contra o São Paulo em São Paulo e que a gente ia jogar fora de casa. Não é que nós demos sorte, acho que o Guarani venceu merecidamente essa partida contra o Botafogo, mas, para ser muito sincero, para ser realista, acho que nós jogamos contra um time fraco, um time ruim e que perdeu ainda um jogador, o que tornou o jogo um pouco mais acessível para a gente. Parte do jogo, estamos super contentes de ter vencido, acho que foi muito importante para os nossos próximos passos no campeonato. O que eu torço amanhã é que o Guarani consiga dar mais um passo, suba mais um degrau no que diz respeito à qualidade de jogo, formação e que possa mostrar para a gente uma evolução contínua nessa formação deste novo time, né? Nós já perdemos da estreia para cá, perdemos pelo menos 2 jogadores, o Bruno Sávio com a costela quebrada e o próprio Pablo, que não joga amanhã porque tem o tornozelo torcido ou pisado, né? Machucou na última partida contra o Botafogo. Então temos 2 desfalques importantes, de peças razoavelmente importantes. Eu esperaria que a gente pudesse mudar um pouco a equipe, né? Em relação ao que aconteceu, mas pela escalação que vi nas prévias possíveis aí nos sites e tudo mais, o Alan Al vai manter o esqueleto da equipe que ele vem jogando, trocando o Pablo pelo Andrigo e trocando o Sávio pelo Renanzinho. Eu acho que o time fica um pouco capenga porque a gente coloca, se é que o Andrigo vai fazer o papel do Pablo, ele fica meio fora da função dele, fora da característica dele. Então, se ele trouxer o Andrigo para dentro e fizer um reforço no meio campo, ele entrando mais para dentro, ele joga mais dentro da posição e aí o time muda um pouco o esquema tático, né? Nós tivemos algumas boas surpresas, o Rodrigo Andrade fez uma partida e meia, não, somando metade de um, metade do outro, uma partida boa, né? Todos os minutos que ele jogou foram bem jogados, né? Foi o melhor jogador do primeiro jogo e uma grata surpresa. E no segundo jogo, além de também ter jogado razoavelmente bem, marca o gol. Então, tá dando certo aí para poder ter um lugar na equipe, mas aparentemente não vai ter. Outra coisa, um comentário, né? Alguns colegas nossos, amigos nossos, mandaram aí comentários sobre as minhas críticas que eu fiz ao Bruno Reis. Olha, nada contra o cara pessoalmente, mas ele fez uma partida horrorosa, péssima contra o Ituano e uma partida não boa contra o Botafogo. Então ele melhorou da primeira para a segunda, mas para mim não tem qualidade para jogar lá. Espero e torço muito para que eu queime a língua nos próximos jogos, que esse cara venha a fazer, e aí a promessa vai ser cumprida. Se ele fizer partidas boas realmente, ele vira índio, né? Senão eu vou de Bruno Reis porque, enfim, em protesto a essa insistência de se jogar com um cara que não tem qualidade, muito mais ainda quando você tem, por exemplo, o Rodrigo Andrade, que na minha opinião tinha que entrar jogando, né? Eu gosto muito do esquema de meritocracia, quando então um cara merece jogar pelo que ele mostrou e performou, essa que tem que ser a regra. Claro que eu aqui não tenho todas as informações, a questão de gestão de pessoas, só o Alan Al que está lá dentro
consegue ver todos esses detalhes, essas variáveis, e portanto deveria estar tomando cuidado disso também. Mas, baseado naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente vê e naquilo que a gente gosta do ponto de vista comportamental, eu jogaria o Rodrigo Andrade desde o início, né? Acho que amanhã é um jogo, então, um time muito bem formado, contra um time em formação, com todas as características que eu já falei do Guarani, mas estamos jogando em casa, uma camisa nossa, sim, a nossa camisa é pesada, mas acho que é um jogo bem difícil, acho que é um teste bem importante, e acho que o Bragantino é favorito, do ponto de vista técnico, sem dúvida nenhuma. Mas acho que eu torço então para que o Guarani jogue um bom futebol e para que a gente possa, com esse bom futebol, ter um bom resultado. Um bom resultado para mim, um empate não seria nada mal. Uma vitória de 0,5-0, sensacional. Mas um empate não é de se jogar fora também, né? Se a gente jogar, dependendo de como a gente jogar, eu acho que vai ser bem legal. Até porque temos um outro jogo em casa em seguida e vão ter que fazer o resultado. Então, em termos da classificação, acho que sim, se jogar, empatar com o Bragantino, a gente continua-se num andamento bom do campeonato, até para pensar numa eventual classificação. Como com a estreia que nós tivemos, apesar de o objetivo, o target para o Campeonato Paulista era classificar, na minha opinião, essa deveria ser a ambição do Guarani, pelo menos classificar-se. Eu hoje acho que o grande objetivo é a gente garantir pelo menos os 12 pontos para sair desse rebaixamento. E acho super possível. Classificação é um outro passo que vai depender um pouco das circunstâncias e do andar do campeonato. Mas amanhã, então, um empate não é fora de questão. Baseado em tudo isso que eu falei, sugestão de escalação, entraria com a seguinte escalação: Gabriel Mesquita no gol, na lateral direita, eu ainda escalaria o Ciola. Por quê? Primeiro, porque eu acho ele mais experiente do que o Ludic. Segundo, porque o Ludic não vem fazendo boas partidas. Fato. Não quero queimar o menino, nada disso. Mas ele não vem fazendo boas partidas. Na zaga, eu entraria com Thales e Ayrton. O Ayrton, apesar de não ter feito uma boa primeira partida, fez uma muito melhor segunda partida. Foi bem na segunda partida, eu diria. Porém, jogando contra um adversário que não ofereceu tanto, não exigiu tanto assim ainda. Então, ainda não dou como certa a performance dele, mas eu manteria o Ayrton. O Romércio conhecemos e acho que se o Thales não consegue ser titular com o Romércio, é porque nós não contratamos tão bem assim. O cara está fora de forma, não acho isso, mas se ele não consegue desbancar o Romércio como titular, seria uma surpresa para mim. Também não quero queimar o Romércio, mas eu entraria com o Thales, se o Thales for aquilo que disseram que ele era, aquilo que eu vi no passado ele ser, enfim, algumas amostras que tive dele, então eu preferiria o Thales. E na lateral esquerda, o Bidu, sem discussão. Volante, primeiro volante, cabeça de área, Bruno Silva. Não fez nenhuma partida boa e nem a segunda partida tão boa assim. Mas eu ainda acho que ele cabe um voto de confiança na função primeiro volante. Segundo volante, o segundo volante para compor o meio. Do lado direito, o Tony. Do lado esquerdo, formando o tripé, Rodrigo Andrade. Acho que eu entraria com o Rodrigo Andrade e o nosso meia, Bruno Silva. Andrigo. Então, com isso, eu formaria um losango com Bruno Silva, Tony, Rodrigo Andrade e Andrigo. Muito bem. Então, aí na frente, a gente só tem 2 vagas. O Pablo não pode, o Sávio não pode. Renanzinho, acho que sim, fez uma boa partida contra o Botafogo, é o reserva imediato do Sávio e acho que tem que entrar. Renanzinho. O centroavante, nós não temos ainda
um centroavante nato. O Davó veio, mas não está regularizado, não joga. Estão dizendo aí, dizem as más línguas aí, bastidores, que o Trellis pode ser, o Guarani estaria interessado em trazer o Trellis. É um jogador que encaixa bem pra gente, mas não sei se vem, tá brigando com o Sport, o cara, times de Série A e tudo mais, então não é fácil vir. Mas pro jogo de amanhã, como eu não tenho nem Davó, nem qualquer outra opção para centroavante, Rafael Costa. Eu gosto, já teci comentários aqui sobre ele. Não gosto. Não gosto. Acho que ele, além de ele não estar bem, ele não é bem. Para mim não é um bom jogador. Mas entrarei com o Rafael Costa amanhã. Então, escalação final. Gabriel Mesquita, Ciola, Thales, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Tony, Rodrigo Andrade e Andrigo. Na frente, Renanzinho e Rafael Costa para o jogo de amanhã, certo? Sempre lembrando, sim, nós precisamos contratar um meia. Mas se eu contratar o Trellis, você já não acha que é de peso? É de peso, mas para o ataque. Precisamos de mais um meia para compor esse time. Então, se eu contratasse o Trellis e mais um meia, fechou para a gente começar esse Paulista e avaliar. Quer dizer, 12 partidas para saber quais são os grandes gaps para que a gente consiga compor ainda alguns outros contratações para a Série B. Série B é um outro momento, é um outro assunto. Acho que o esqueleto está se formando, é interessante, seria interessante se a gente conseguir e se ter essa formação que eu estava comentando. Ainda temos amanhã 2 peças que podem ajudar. Júlio César, que é um atacante pela beirada, ele mesmo se definiu como um atacante pela beirada, e o Matheus Souza, que volta da Covid, é um outro menino que pode ser pela beirada e pode ser na frente também. São 2 peças interessantes para o jogo de amanhã. Então amanhã nós temos que... E eu faria essa concepção, por quê? Porque gostaria de povoar mais o meio de campo, gostaria de dar uma qualidade maior no meio de campo para a gente poder fazer um jogo mais equilibrado contra um time importante, arrumado, contra um time que tem padrão no jogo. Se a gente for com 3 pessoas no meio de campo e é meio desequilibrado, a gente pode ter muita dificuldade contra o Bragantino. Já é um jogo difícil, certo? Gente, é isso. Acho a perspectiva é boa. Eu não devia falar isso, mas eu estou com um bom pressentimento amanhã. Acho que o Guarani pode fazer uma boa partida. Fizemos uma partida horrorosa, depois fizemos uma partida que apenas nos deu confiança, mas acho que a gente pode sim, se armarmos bem essa equipe, fazer um jogo interessante. Jogar jogando, quer dizer, de igual para igual, mas sim reconhecendo que o nosso adversário tem um time mais arrumado, de boa qualidade e que sai na frente em termos de maturidade e preparação, né? É isso, gente, uma boa sorte para todos nós. Espero que amanhã a gente tenha motivos para comemorar e para estar mais contente e continuar fazendo um Campeonato Paulista seguro e que possa pleitear eventualmente alguma coisa a mais, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite e até amanhã. Tchau!